a série que eu tento seguir em Gênesis, aqui no Birajara, no Ipava. Então, quem já esteve no Ipava ou no Birajara recentemente me viu pregando este texto. Gênesis capítulo 12. Farei a leitura dos versos 1 a verso 9. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 9. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 9, assim diz a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine e nos ensine a tua palavra. Oremos. Senhor Deus e bendito Pai, oramos ao Senhor, pois dependemos do teu Santo Espírito, dependemos, ó Deus, da pessoa e obra do teu Filho Jesus Cristo para entendermos este texto. Não somos meros leitores, mas somos aqueles que o Senhor de fato enviou essas palavras. O Senhor quer falar ao nosso coração e fala ao nosso coração, pois o Senhor é um Deus vivo, que reina e tem um pacto, tem uma aliança conosco. E queremos aprender mais sobre ela, Deus. Mais sobre a tua aliança, o teu pacto conosco, o teu grande plano na história, ó Deus, em favor daqueles que o Senhor redimiu, salvou em Cristo Jesus, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele, Pai, que oramos. Amém. Meus irmãos, eu, quando leio o Antigo Testamento, e recentemente, por conta de um livro em particular, a seguinte frase ficou na minha cabeça e ainda reforça a minha maneira de ler o Antigo Testamento, que diz que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente não está lendo a história de Israel. A gente não está lendo a história de um povo que não é mais como antigamente. A gente não está lendo uma história de um povo muito distante, de um povo que fala outra língua. A gente não está lendo histórias sobre pessoas que não têm nada a ver com a gente. Pelo contrário, quando nós lemos, e essa é a grande frase, simples, mas enorme de significado, diz que quando lemos o Antigo Testamento, estamos lendo a nossa própria história. Quando você ler o Antigo Testamento, e por vezes a gente o ignora, pois é cheio de genealogia, é cheio de lugares, e vai para lugar, volta para outro, é cheio de detalhes, de números, de leis. Mas o fato é que tudo isso é sobre nós. Tudo isso é para Deus nos ensinar acerca de quem nós somos. Então, meus irmãos, quando nós lemos sobre a origem de todas as coisas, lembremos de Hebreus 11, que diz que é pela fé que nós acreditamos que o universo e todas as coisas, o mundo e o universo foi criado por Deus. Quando nós lemos sobre a libertação do povo, lembremos que os apóstolos disseram que deveríamos olhar para trás e assim como eles foram libertos, nós também fomos libertos por meio de Cristo Jesus.
Quando nós lemos sobre leis, lembrem-se que aquelas leis, por mais obsoletas que estejam no sentido ritualístico, elas ainda, em essência, são extremamente necessárias para nós. Os 10 mandamentos ainda vibram diariamente em nossa vida. Mas o que é interessante, o que eu quero dar atenção ao texto para os irmãos, é que Deus é um Deus de pacto. E Ele tem interesse em fazer pacto com o seu povo. E o texto que a gente leu é sobre um pacto, uma aliança. Essa aliança, ou as alianças de Deus, permeiam toda a Escritura. Por isso que fala sobre nós também. A aliança que nós temos em Cristo Jesus é uma aliança que reflete de maneira ainda maior a aliança que Deus fez com os nossos pais no passado. Conforme disse a carta ou autor aos Hebreus, que Deus falou de muitas maneiras e de muitas vezes aos pais pelos profetas. E tudo isso, meus irmãos, Ele fala a nós também, por meio de Cristo Jesus. Pare e pense, o primeiro pacto nas Escrituras é o pacto com Adão. É o chamado pacto das obras. E Adão quebra este pacto. E se vocês estão prestando atenção nas lições da EBD, nós estamos estudando sobre pecado, e falando sobre pecado, ou pecado original, nós entendemos que uma vez que Adão quebrou este pacto, toda uma geração, toda a humanidade foi prejudicada. O que tem a ver com Adão, tem a ver com a gente também. Olhando um pouco mais para frente, em Gênesis 7, ali 8 e 9, nós temos a menção sobre Noé, e Deus faz um pacto, uma aliança com Noé, chamada de Aliança da Preservação. Essa aliança, Deus diz que nunca mais destruirá a terra, a humanidade, com água. Eu não sei você, mas depois deste relato, eu nunca mais vi Deus fazendo isso. Ou seja, aquilo que Deus disse para Noé ainda vale para nós. Meus irmãos, quando chegamos em Gênesis 12, nós lemos sobre mais um pacto. O pacto da família. O pacto da grande família do povo de Deus a partir de Abraão. Veja o texto. Nós vamos aprender sobre o plano de Deus para o seu povo. E a primeira afirmação é que este plano de Deus é pactual. Do verso 1 ao verso 3, temos a descrição deste pacto. Olha, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Até aqui, Deus está estabelecendo o pacto. Deus está dizendo, é assim que vai ser. E você precisa conhecer profundamente o que eu quero para você. É o que Deus fará, e é o que Deus fez na história, meus irmãos. Quando nós lemos esses dois versos, o pacto de Deus, este plano que significa ser um pacto, implica que Deus modificará toda a nossa vida. O pacto de Deus implica em mudança em toda a nossa vida. Deus tira Abrão da terra dele, tira Abrão da família dele e leva Abraão para onde ele quer. E ele faz promessas a Abraão. Esse pacto é estabelecido por Deus e Deus faz o que ele bem entende em favor do seu povo. E por vezes, meus irmãos, a dificuldade é que nós não gostamos disso. Nós não gostamos que Deus mude a nossa vida. Nós não gostamos que os termos do pacto de Deus, da aliança de Deus, mude os nossos planos. Nós temos dificuldade com isso. Nós relutamos com isso. Deus quer que nós vivamos uma vida onde Ele quer, do jeito que Ele quer, mas nós preferimos satisfazer as nossas vontades. Entenda que quando Deus entrou em aliança com você, quando você finalmente tornou-se filho de Deus, você tem um pai, e esse pai deve ser obedecido. Você tem um Deus que deve ser adorado. O pacto, meus irmãos, não é você vir à igreja domingo após domingo.
Não é você manter uma aparência de crente na semana, fora ou dentro da igreja. É você dedicar toda a sua vida a Deus. Não tem um centímetro sequer da criação da sua vida que Cristo não diga, como disse alguém alguma vez, seja dele. É tudo dele. É tudo dele, por ele e para ele, como disse o apóstolo Paulo. Isso implica a sua e a minha vida. Enquanto você relutar contra isso, saiba, você não está vivendo o plano de Deus. O plano de Deus para a sua vida não é te ver longe. O plano de Deus para a sua vida não é você permanecer nos mesmos pecados, mas é você tão somente crer no plano dele para a sua vida. E esse plano é um pacto. Não é um puxadinho, não é um arranjado, não é um jeitinho, não é uma ideia, é uma realidade. E é assim que nós devemos viver. O verso 3 também mostra que não só impacta toda a sua vida, mas impacta a vida de todas as pessoas ao seu redor. Deus diz que abençoará aqueles que o abençoarem Abrão, e amaldiçoará todos aqueles que amaldiçoarem Abrão. Veja, a sua vida, ela tem implicações na vida de outras pessoas. As suas palavras têm implicações na vida de outras pessoas. Não apenas faz sentido para você, mas deve fazer algum sentido para os outros também. Muitos de nós vivemos como crentes que se dizem pactuais, aliancistas, pertencentes à família Monte Sião, mas a nossa vida não impacta em nada a vida das pessoas de fora. Veja, o que Deus está falando para Abrão no final deste verso, ou melhor dizendo, no final do verso 2, quando ele diz, se tu uma bênção, não é uma ordem. Ele não está dizendo, olha, Davi, seja uma bênção. Olha, Fábio, seja uma bênção. Não é uma ordem aqui, por mais que pareça. A língua original diz que ele será uma bênção. É efeito, é causa e efeito. Você será uma bênção uma vez que você viver o pacto de Deus, a aliança de Deus. É impossível você não ser uma bênção uma vez que você é abençoado. É impossível, meus irmãos. Por isso nós temos que rever a nossa postura, não só pessoalmente, mas publicamente. O que as pessoas têm visto em nossa vida? Que tipo de compromisso nós temos exposto ao mundo? Você tem cedido demais? Você tem sido inconstante demais? Você tem sido desobediente demais? A sua palavra não tem mais sido sim, sim, não, não? A sua postura, publicamente, na vida, para a vida das outras pessoas, deve influenciar, deve impactar. Acho que isso é quase que redundante, né? O pacto de Deus na nossa vida impacta as pessoas. É assim que nós devemos viver. Interessante que a partir do verso 4, que seria o segundo ponto deste sermão, nós entendemos que o plano de Deus não é apenas pactual, mas é relacional. O pacto não nos tira do mundo, mas nos leva para o mundo, para vivermos de maneira obediente. E é exatamente o que acontece aqui, obediência. O plano de Deus é relacional, significa que deve ser obedecido pessoal e coletivamente. O texto começa no verso 4 com a mesma palavra. É que no português, na tradução, a gente tem essa limitação. Mas olha que interessante, a palavra partiu é a mesma palavra para sai da ordem de Deus, lá no verso 1. Então, na segunda fase do texto, na segunda parte do texto, o que Deus mandou, Abrão obedeceu. E significa que ele obedeceu de maneira completa. É como se estivesse escrito, e está escrito na verdade, não com essas palavras, mas sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o texto diz, sim, ele fez tudo. Ele saiu, ele foi e ele chegou. Exatamente o que Deus mandou, ele fez. Ele seguiu exatamente a aliança que Deus estabeleceu. Meus irmãos, nós devemos obedecer. O texto continua dizendo que não somente nós, mas toda a nossa família. Especialmente no verso 5, diz que Abrão levou consigo Sarai, a sua esposa. Interessante, até agora não mudou o nome de Sarai.
Eu acho que eu não vou ter oportunidade de falar isso para vocês depois, mas eu vou falar agora. É interessante que Abrão, antes do pacto com Deus, a sua esposa chamava Sarai. Mas depois do pacto com Deus, e a gente vai ver isso mais à frente, na verdade vocês verão isso mais à frente, o nome dela se torna Sara. É pouco, né? É uma mudança pequenininha, mas significa tanto porque Sara significa rainha, princesa. Ou seja, a partir do momento que nós fazemos parte de um pacto, nós somos, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, que nós somos sacerdotes reais. Nós somos como os reis e rainhas na terra, caminhando e vivendo para a glória de Deus. E o texto diz lá que é a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Meus irmãos, é exatamente o que vai acontecer a partir deste momento. Abraão leva a sua esposa, leva o seu sobrinho, filho de seu irmão Arã, que morreu lá na terra de Ur dos Caldeus, e todos os bens e as pessoas que foram acrescentadas a ele naquela época. Ou seja, são pessoas que saíram com ele da terra de Ur dos Caldeus, que foram para Arã, depois de Arã, onde Deus os mandou ir. O interessante aqui é que, comentando este texto, Martinho Lutero diz que essa foi a primeira igreja de Abrão. Abrão teve uma igreja, e essa igreja era formada por ele e por seus familiares e por seus agregados. Veja que importante, meus irmãos, entendermos a nossa posição dentro de casa, dentro da nossa família. Principalmente homens. Entendam a responsabilidade que vocês possuem como maridos, como filhos, como irmão, como sobrinho, como neto. Vocês têm a responsabilidade de trazer, ou melhor dizendo, de pregar o evangelho para essas pessoas, para os seus familiares, a sua primeira igreja, a sua primeira congregação. De maneira figurada, todos nós temos igrejas. Todos nós somos responsáveis por pregar o evangelho para eles. Homens principalmente. E aqueles que são casados, as esposas, têm a obrigação de acompanhar os seus maridos nesse trabalho maravilhoso. Não são pastoras, nós não temos pastoras, mas são servas do Senhor, auxiliando os seus esposos, auxiliando os seus filhos, orando por eles, pregando para eles, falando do evangelho, aquele parente desviado, aquele parente mais difícil, aquele tio beberrão. Meus irmãos, não apenas isso, mas significa que deve ser obedecido publicamente. Então sai da tua zona de conforto. Não ache que você tem só o mandato de compartilhar o evangelho aos seus. Jesus disse, né, amar os seus é fácil. Vai amar aquele que te odeia. É fácil falar para os seus. Em alguma medida, claro, tem alguns desafios. Mas veja, o verso 6 diz que atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Esse detalhe é importante porque quando Abrão sai da tua terra, ele vai direto para Canaã, gente. A terra prometida. A terra prometida era a terra de Canaã. Eu estou lendo Deuteronômio e só agora o pessoal está chegando lá. Diz que é Gênesis 12, eu estou no 5º livro da minha devocional. E só agora o povo está entrando na terra. Moisés está fazendo a transição com Josué, aquela coisa toda, repetindo a lei, expandindo o entendimento da lei, para que o povo entre de fato e possua essa terra. Mas aqui ela já apareceu, ele já estava onde Deus queria que ele estivesse. Deus já tinha cumprido. Gente, quer confirmação maior do que isso? De olhar para trás, como o povo de Israel olhou e falar assim, rapaz, Abrão já tinha entrado na terra. Deus já tinha levado ele para lá. Mas o que aconteceu? Meus irmãos, acontece que nós desobedecemos. E Deus não é obrigado a cumprir o pacto dele quando a gente desobedece. Deus cumpre o pacto dele quando ele quer. Quando ele vê em nós súplicas, quando ele vê em nós obediência, quando ele vê ou dispensa sobre nós graça e misericórdia. Não depende de nós. Depende de Deus. E Deus já tinha mostrado. Eu farei isso a você, Abraão. Agora mostre para esse povo quem você é.
Por isso, meus irmãos, devemos obedecer também publicamente. O texto dá um detalhe histórico, que na terra de Siquém tinha um carvalho chamado Carvalho de Moré. Carvalho de Moré era um centro, ou um lugar de adoração pagã. E lá os cananeus adoravam os seus deuses. Não basta você enfrentar pai e mãe pregando o evangelho. Não basta você pregar para o seu tio, para o seu avô, que são pessoas importantes para você, que vão te trazer certo desafio. Mas ainda assim é confortável, você é parente, as pessoas entendem. Mas, meus irmãos, pregue para pagão. Pregue para quem pensa diferente de você. Pregue para quem te odeia espiritualmente. Pregue para os demônios, como fez Jesus Cristo, expulsando eles daqueles homens. Pregue para pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Tenha coragem, como disse o nosso Deus a Josué, ser forte e corajoso. Não cesse de falar deste livro da lei. Meus irmãos, devemos propagar a mensagem do plano de Deus, do pacto de Deus, também de maneira pública, de maneira aberta, de maneira transcultural. Devemos ir além. Não apenas ficar em nossos círculos confortavelmente, falando do evangelho para evangélico, que é muito necessário, viu, gente? Acho que a pessoa que mais precisa de evangelho é o evangélico mesmo. Mas muitos estão se perdendo sem ouvir a mensagem do evangelho. Muitos estão se perdendo no sentido de cair em mais e mais pecado. Quem teve que morrer sem Cristo, morreu sem Cristo. Isso já estava determinado. Mas muitos estão sofrendo, porque são eleitos de Deus. Mas ainda lhes falta alguém que pregue. Alguém que diga, assim como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Me leva, Senhor, lá no Carvalho de Moré, e me deixa pregar o evangelho para aqueles pagãos. Existe a história de um missionário irlandês que foi há muito tempo para a Irlanda, e lá havia uma cultura pagã muito forte aos deuses nórdicos, né? Ele chega naquele local e existia uma grande árvore chamada a Árvore de Thor. Acho que vocês já devem ter ouvido ou visto esse personagem na Marvel. E a história é que, quando esse missionário cristão chega lá, ele corta a grande árvore de Thor. E os pagãos ficam aterrorizados, eles não sabem o que fazer. Eles acham que Thor vai descer raios sobre todos, trovões, destruir aquele povo. O que acontece é que nada acontece. Os deuses falsos não podem fazer nada contra Deus. O que acontece naquele momento é que, com o testemunho daquele cristão, aqueles homens são convertidos. E aquele país, por muito tempo, se tornou um dos berços da teologia reformada. Tanto a Irlanda quanto a Holanda foram países extremamente importantes para a formação da nossa doutrina. Meus irmãos, por ser pactual o plano de Deus, ele também é relacional. Isso envolve falar com aqueles que são nossos e aqueles que são ou estão longe de nós, que muitas vezes nos odeiam por conta da nossa fé. E por fim, meus irmãos, o plano de Deus para o seu povo, que é pactual, que é relacional, ele é global, ele é missional. Por favor, não se acomodem. Por favor, não achem que fazer o que a gente chama de arroz com feijão é suficiente. O Novo Testamento, assim como o Antigo em muita parte, mas principalmente o Novo Testamento, é recheado de missões, é recheado de evangelização, é recheado de missão transcultural. Veja o que diz do verso 7 ao verso 9, principalmente o verso 7, significa que esse é o propósito de Deus. Olha que diferente aqui. Deus fala, Abrão obedece. Olha o que Deus faz. Ele aparece. Gente, o autor faz questão de dizer que Deus apareceu. Veja por que Deus apareceu. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão altar ao Senhor que lhe aparecera. O texto faz questão de dizer: Deus apareceu. E porque ele apareceu, ele tem que ser adorado. E Deus está dizendo assim: sabe essa terra aqui não é sua?
Essa terra que pertence a um povo pagão, esse povo cananeu, que adora outros deuses, que tem um lugar de adoração. Então, tá vendo? Essa região, esse povo, eu vou dar a você. É seu. Se você lembra, Canaã ou melhor dizendo, Cã, é um dos descendentes de Noé, que gera o Canaã, conhecido figura histórica, e a nação de Canaã, a região de Canaã. Lá em Gênesis 9, quando Deus faz a promessa a Sem, que é um descendente, ou melhor, um antepassado de Abraão. Abraão vem de Sem. Vem de Sem, fica estranho, né? Vem da geração de Sem. Ele promete, eu darei a terra dele e o povo dele, eles te servirão. Eles te servirão. Deus estava cumprindo uma promessa, meus irmãos, dentro de um pacto que ele fez em Gênesis 9. Ele disse, eu vou te dar essa terra. Você já está nela. É para que você sirva aqui. Uma terra de pagãos, uma terra estrangeira, uma terra estranha, para que você sirva. Isso mostra, meus irmãos, que o propósito de Deus não é nos acomodarmos no mesmo lugar. Não é nos contentarmos com onde estamos. Nós temos congregações, uma mais distante que a outra, que carece de tanta atenção quanto a nossa igreja sede. Nós temos evangelistas ao redor do Brasil e ao redor do mundo, pregando o evangelho, que carecem da nossa atenção. Homens e mulheres que saíram da tua terra, deixaram a sua parentela e foram para a terra que Deus nos mostrou. Continuando, significa que não é apenas o propósito de Deus, mas o nosso propósito. O final do verso 7 diz que Abraão adorou ao Senhor, levantou ali um altar, assim como o verso 8. Veja a peregrinação, que interessante. Ele permeia toda a terra, porque Deus disse que toda a terra seria dele. Gente, assim como toda a terra será cheia da glória de Deus, Abraão, com seu testemunho, já estava expondo isso. Ele passa dali do monte para o monte ao oriente de Betel, ele arma a sua tenda ali, ele fica entre Betel e Ai. Aí o texto mais uma vez, ali ele edificou um altar ao Senhor. E agora o detalhe, invocou o nome do Senhor. Lá em Gênesis 4, você tem que lembrar, você tem que anotar as coisas. Eu insisto isso com vocês. Anote. Lá em Gênesis 4 diz que determinada geração começou a invocar o Senhor. Depois disso não acontece mais, é a segunda vez. Só em Gênesis 12 aparece um homem que é chamado por Deus para mudar a vida inteira dele, para fazer ele obedecer ao que ninguém obedece naquela terra, para que o fim principal deste homem seja a adoração. Este homem não apenas levanta um altar, que era uma prática daquele tempo, mas invoca o nome. Ele professa o nome. Ele chama a Deus, para que Deus permaneça com ele. Será, meus irmãos, que esse tem sido a nossa postura? Essa tem sido a nossa postura hoje? Será que estamos confortáveis demais com outras pessoas invocando o nome do Senhor por nós? Adorando o nome do Senhor por nós? Será que nós temos a capacidade, a coragem, o ânimo, o amor, a fé, de onde quer que estejamos, invocar o nome do Senhor? Será que as pessoas na escola sabem que você é crente? Será que as pessoas no seu trabalho sabem que você é crente? Será que as pessoas da sua casa sabem que você é crente? Será que você invoca o nome do Senhor? Será que Deus é prioridade na sua vida dia após dia? Não a prioridade, mas a única prioridade na sua vida? Para Abraão era. Dura pouco tempo, a gente sabe, ele vai pecar no capítulo seguinte, mas você precisa ler o capítulo seguinte. Mas até aqui está dizendo, este homem entendeu o que é o pacto. Este homem está vivendo o pacto. E este homem está compartilhando o pacto. Ou seja, o grande plano de Deus. Deixe-me fazer algumas aplicações para a sua vida. Para você viver o pacto, para você amar o pacto,
para você desfrutar desse pacto, você precisa conhecer esse pacto. Se eu disser para você, fizer essa pergunta, qual foi ou qual é a primeira bênção que Deus promete no pacto com Abraão? Você não vai saber. Se você soubesse, me fala lá depois, que eu quero muito saber. Mas se você prestar atenção, a gente conhece pouco o que Deus promete. A gente quer desfrutar de tudo, mas a gente conhece pouco. Então, conheça bem a aliança, o pacto de Deus que Ele fez com você. Segundo, comprometa-se em viver este pacto pessoal e coletivamente. Não se contente com apenas você vivendo o pacto de Deus. Isso é muito bom, mas deseje que os outros também vivam. Por isso, compartilhe, terceira aplicação, compartilhe com o mundo os propósitos de Deus. Meus irmãos, recentemente eu preguei em Números 19, são 22 versos. É texto demais para mim. E a ênfase desse texto era Deus pregando sobre o pecado e Deus pregando sobre a santidade. Eram os dois grandes assuntos do texto. E às vezes a gente só quer pregar sobre salvação. E a gente esquece que existe condenação. E condenação sempre vem antes de salvação. Deus primeiro mostra que nós somos caídos, para depois mostrar que nós temos salvação nele. Pregue toda a mensagem do Evangelho. Pregue todo o conselho de Deus. Pregue todo o pacto. Não fale apenas das partes boas, das bênçãos de Deus. Quase que eu falei qual era a primeira bênção do pacto, hein? Fica fácil demais para você. Meus irmãos, e acima de tudo, as maiores aplicações que nós temos do pacto de Deus conosco, a partir desse texto, elas estão em Cristo Jesus. Conheça bem o teu Senhor e Salvador. Perceba, Senhor e Salvador. Aquele que estabelece o pacto e aquele que executa o pacto. Deus fez uma nova aliança, Jeremias 31. E essa nova aliança, Jesus disse que estava centrada nele, no seu corpo e no seu sangue. A nova aliança, da qual nós pertencemos. Conheça bem estes textos, conheça bem a ênfase dessa aliança. Segundo, comprometa-se em viver conforme Jesus viveu. Jesus, quando ele diz que nós devemos tomar a cruz, é para que nós vivamos o que ele viveu. Se ele sofreu, nós sofreremos com ele. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Paulo diz que ele é imitador de Cristo, por isso nós devemos imitá-lo. Comprometa-se em viver como Jesus viveu. E a maneira que Jesus viveu foi profundamente pactual, obediente e missionária. E por fim, compartilhe com o mundo Jesus Cristo. Não há missão sem Jesus. Nada nós podemos fazer sem Cristo Jesus. A ordem de missão para ir e pregar o Evangelho a toda criatura foi dada por Jesus. O poder para fazer isso, a promessa guardada, o Espírito Santo, que desce em Atos 2, a promessa do Pai, foi dada por Jesus. Meus irmãos, e no fim, conforme o sermão escatológico do nosso Senhor Salvador Jesus, em Mateus 24, 25 ali, ele diz que no último dia, ele tomará ciência de tudo que nós fizemos. De tudo que nós fizemos. Pois ele é o mais interessado na aliança de Deus com os homens. Concluindo, meus irmãos, o plano de Deus para o seu povo é que nós sejamos uma família estabelecidas e firmadas em um pacto. Uma família que expresse obediência. E uma família que propague o nome de Cristo pelo mundo. Deus tem executado esse plano por meio de Jesus Cristo na sua igreja. Nós já temos vivido isso. O ponto é, você tem vivido isso? Você tem vivido o plano de Deus? Você deseja conhecer mais sobre o plano dele? Obedecer mais o plano dele? Propagar mais o plano dele? Nós carecemos, meus irmãos, das orientações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bom pastor. Assim como Deus conduziu Abraão, em Gênesis 12,
Ele nos deu Cristo, que permanecerá conosco até o fim, conduzindo o seu povo como um bom pastor. Este é o plano de Deus para a nossa vida. Resposta ao sermão, vamos cantar o cântico, cantar o hino, melhor dizendo, 109, Bom Pastor.